Mais um destaque internacional aqui para você. O cardeal católico Joseph Zen foi preso em Hong Kong com base na Lei de Segurança Nacional por criticar o regime comunista chinês. O Vaticano manifestou preocupação com a detenção de Zen, bispo emérito da ilha. Ele é um dos administradores de um fundo, agora dissolvido, de ajuda aos manifestantes detidos durante os protestos pró-democracia que aconteceram em Hong Kong há 3 anos. A Casa Branca também pediu a libertação imediata do cardeal e dos defensores da democracia detidos. Após a pressão internacional, as autoridades locais decidiram libertar Joseph Zen após o pagamento de fiança. Nessa semana, o acadêmico Hui Po Weng também foi preso. Ele estava no aeroporto de Hong Kong e iria viajar a um país europeu para um trabalho universitário. A detenção de Hui foi determinada pela ditadura comunista, também em resposta às manifestações pró-democráticas. Ana. Vitor, essa notícia, quando saiu aqui nos Estados Unidos essa semana, foi uma notícia que chocou bastante e uma notícia que, obviamente, não apenas por ser católica, mas por ser uma defensora aí das liberdades, principalmente religiosa, de expressão, eu mergulhei em alguns artigos e contactei uma pessoa também ali que pediu o anonimato do alto escalão da nossa Igreja Católica no Brasil. E é importante falarmos para a nossa audiência sobre o acordo que o Papa Francisco assinou, então, com a China, um acordo de 2018, e que no centro desse acordo está a questão exatamente da autoridade sobre nomeações de bispos da China, né? O regime chinês estabeleceu que a Associação Patriótica Católica Chinesa, controlada pelo Estado, que não reconhecia oficialmente a autoridade papal, ela que nomearia os bispos. Pois bem, uma igreja católica clandestina começou a ser, em comunhão com Roma, começou a ser desenvolvida na China, e existe, então, um ataque aí a pessoas, cristãos dessa igreja católica, e esse acordo deveria sanar, né, essa briga. Eu contactei essa pessoa sobre esse acordo, entender o que acontece desse acordo do Vaticano com a China, um Estado, um país com regime totalitário chinês, e eu peço licença aos meus companheiros para ler exatamente a mensagem que ele me mandou. Ele me mandou o seguinte: o acordo, Ana, implica um compromisso sobre a nomeação de bispos, com uma lista de candidatos apresentada à Santa Sé por funcionários do governo em Pequim. O Partido Comunista Chinês jamais cederá autoridade completa a Roma, mesmo que esse acordo envolva isso. E é inaceitável que funcionários de uma ditadura comunista ateísta, com um histórico terrível de violação aos direitos humanos, se envolvam no processo de seleção de bispos, uma atividade que deveria ser prerrogativa exclusiva da Igreja. Fazer isso em um momento que a China está intensificando as restrições à liberdade religiosa, reprimindo advogados de direitos humanos e corroendo as liberdades de Hong Kong, parece particularmente inadequado para o Vaticano. Aí ele finaliza que nos últimos anos, dezenas de milhares de cruzes de igrejas foram removidas na China. Novos regulamentos sobre religião reforçam ainda mais o controle do Estado comunista chinês sobre esses corpos religiosos cristãos. E que esses advogados que defendem a liberdade religiosa, eles foram sequestrados e presos, muitos estão desaparecidos. Aí ele fala também que os defensores desse acordo com Pequim argumentam que ele unificaria a igreja, reunindo os católicos, mas que é um argumento que muitos governos ocidentais tentam empurrar, mas que as evidências sugerem que o oposto está acontecendo. Os governos estão cada vez mais se curvando a Pequim e permanecendo em silêncio, pelo menos em público, enquanto a situação dos direitos humanos está se deteriorando rapidamente. Eu trouxe esse acordo, né, porque, como católica também, eu fico bastante incomodada com algumas diretrizes que o Papa Francisco vem tomando na igreja, e tudo que se refere ao Partido Comunista Chinês, um regime ditatorial, um regime comunista de absoluta repressão aí a qualquer tipo de liberdade. Temos os muçulmanos uigures lá também em campos de concentração. Nós precisamos colocar aí o guizo no gato e mostrar o que de fato eles são, e não as vestes que eles tentam colocar
para passar como um país que quer se integrar aí de uma maneira livre, educada e tolerante ao Ocidente. Não é isso que acontece, não é isso que vem da China. Constantino. Além das questões que a Ana trouxe já, e com informações, inclusive primárias, muito boas, né? Existe uma ampla perseguição aos cristãos em muitos países no mundo hoje. Isso não é pauta dos progressistas que falam de liberdade religiosa e coisa e tal. O comunismo, ele é uma religião em si, é uma religião política, secular, uma ideologia, e uma ideologia incompatível com o cristianismo. Não é por acaso que sempre houve esse tipo de perseguição e que os soviéticos ficaram desesperados quando o Papa João Paulo II, diretamente da Polônia, né, um eslavo, o primeiro Papa eslavo, ele foi empossado e foi para a Polônia fazer discursos que atraíram milhões, multidões. Ali começou a ruir o Império Soviético. Então não é por acaso que eles têm medo do cristianismo e dos seus representantes, porque a mensagem cristã ela é incompatível com a visão coletivista totalitária dos comunistas ateus. Agora veja, Hong Kong era a ideia de um país, dois regimes. Isso foi oferecido como garantia quando a coroa britânica devolveu a região à China. E hoje a gente viu que isso foi uma farsa, um engodo. Hoje Hong Kong opera sob as mesmas políticas da China mainland, né? Então isso realmente é muito triste porque o povo de Hong Kong estava acostumado a ter liberdade, né? E elas estão indo para o saco, evaporando de forma muito rápida. Agora, nenhum pio de empresas como a Disney, né, que tem bilhões de interesses na China, ou de Hollywood, que esqueceu até mesmo da existência do pobre coitado do Dalai Lama. O Tibete não mais existe como causa na China, então, em Hollywood. Então, isso mostra a hipocrisia, o duplo padrão dessa turma toda da esquerda caviar ocidental.